Agora me conta, César Cidade Dias, esse jogo de estreia do Bright White, ainda a gente tá chamando de Braithwaite, Bright White. Bright White ficou bom. Saiu um vídeo dele em que ele diz que lá na Dinamarca o jeito certo é Broft. Imagina. Pera, mudou tudo. Broft. Nada a ver, né? Nada a ver. Broft, se a gente tivesse falado do Broft desde o início, tava muito mais tranquilo, né? cara. Mas foi uma estreia... agora quem foi avisar? Foi uma estreia de luxo do centroavante que deu uma dor de cabeça ali pro Renato, que agora vai ter que escolher quem é seu centroavante titular. Não, dor de cabeça tô eu, né? Como assim? Não, tem que jogar o Bright White, não convido. O que tu vai fazer se terça-feira sair a escalação, Bright White no banco e Monsalve no banco? Eu não vou fazer nada, eu vou seguir torcendo pro Grêmio, mas não vale, né? Porque é melhor... É aquela história que a gente tava falando do Inter. Normalmente, quando os melhores jogam, a chance de ganhar é muito maior, né? Quando tu bota os piores pra jogar, é mais difícil. O Grêmio teve mais uma vez, e é curioso isso, né? É o segundo jogo que o Grêmio faz opção por reservas. Curiosamente, os 2 jogos fora de casa, contra o Atlético Paranaense, que também jogou com os reservas, e contra esse time do Cuiabá, que é um dos rebaixados, assim como o Atlético Goianiense. É bom tu ver opções, algo que a gente tanto criticava no Grêmio. O Grêmio soube entender o diagnóstico, tá? O Grêmio aí, a gente vê a jogada desse rapaz aí, do colombiano, que, olha, fazia tempo que eu não vi um jogador de 20 anos com o aparente talento que esse rapaz tem, né? O que a gente pode começar a imaginar? O Grêmio teve o problema do Inter. O Grêmio, em determinado momento, precisou fazer o diagnóstico. E quando precisou fazer o diagnóstico, o Grêmio disse o seguinte: o Grêmio e todo mundo que de alguma maneira via o Grêmio, né? Com esses jogadores, vai cair. Vai cair. Aí o Grêmio contratou 8 jogadores. Sendo que dos 8 jogadores, 4 jogadores diferentes do que a gente está acostumado. 4 diferentes. O Grêmio contratou 3 meninos, né? 2 de 20, 1 de 21. E esse jogador dinamarquês, que é uma estrela aí e tal, que jogou na Europa há muito tempo. Uma estrela no sentido, um jogador fora da curva. E ele mostrou já nesse primeiro momento que ele é fora da curva mesmo em relação ao futebol brasileiro, né? Tu já tinha dito isso, né, Monari? Ele é fora da curva em relação ao futebol brasileiro, ele sobrou. E junto com ele, esse talento aí, né? Esse talento. Esse jogador é muito talentoso. Vai jogar? Não sei se ele vai jogar. Agora que ele tem todo jeito para jogar, tem, né? Rapidinho, tá? Só para trazer a comparação, não tem como não olhar pro lado do rival. Sabe o que eu vejo o que eu vejo no Grêmio que eu não consigo ver no Inter? O que, Vaguinha? Engajamento. E aí eu tô falando dos jogadores, tá? Não tá faltando dedicação, mas é controverso. O Gustavo faz o gol, esse cara que chegou ontem tá indo lá correr pra abraçar ele, pra vibrar. O Wesley faz o gol ontem, o Valência parece que fica triste porque não foi ele que fez. Não sei se vocês perceberam isso. O Wesley faz o gol ontem. Eu observo muito isso. E o Valência parece, puxa, isso é por que não deu pra mim, né? Isso é Renato. Esse mérito o Renato sempre tem, de conseguir trazer o evento. Claro que conta o treinador. E não é o que o Roger tem que fazer, o Roger chegou agora. Isso também tem muito do perfil do jogador, né? Esse é o perfil do jogador. O Bright White, esse, parece ser um cara até intelectualmente fora da curva, né? Até intelectualmente. Um dos caras mais ricos do mundo, né? Ele não é. Ele parece ser diferente intelectualmente. Essa dele, Vaguinha, não sei se tu visse a entrevista dele depois do jogo. Não. Muito boa a entrevista. Cara, a entrevista dele depois do jogo, Vaguinha, ele é dinamarquês, morou na Espanha um tempão, e ele tem um monte de palavra em português já, porque ele está estudando português. E aí, ele disse que quer comemorar um gol com um samba, né? Uma hora dessa. Aí a gente olha, o cara é assim, interessado no Brasil. Hoje em dia, tudo que um jogador brasileiro quer é sair do Brasil. Aí tem um cara interessado no Brasil. É fantástico isso. Bom, mas objetivamente, Munari, ele deve ser o titular no jogo de amanhã contra o Fluminense? Sim, o Bright White joga. 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 Objetivamente, Munari, César não disse nada. Joga. É que
eu sei Diego que Costa talvez eu tenha voltou de lesão. conduzido o assunto de outra forma, né? Puxando para a atuação muito boa da estreia do dinamarquês, mas eu queria mesmo saber se ele vai ser titular na Começa Libertadores. jogando, o Diogo Costa, pra mim, fica no banco, até porque tá voltando de lesão. E sobre o Monsalve, aí fica uma dúvida, porque o Cristaldo também entrou bem, né? O Cristaldo dá o cruzamento pro terceiro gol do Grêmio. E aí, pra jogar Monsalve e Cristaldo junto, teria que ter uma adaptação de um deles ir pro lado. Então o Monsalve tem essa dúvida. Eu fico na dúvida, mas o Bright White tem que jogar. Bom, o Monsalve também será assunto daqui a pouquinho por aqui. Nós podemos dissecar a jogada dele, que foi bonita demais pro gol do Bright White Aguento mais ver nesse esse jogo aí gol. do Cuiabá. Eu não aguento mais ver esse gol, tu Não vai botar aguenta? de novo. É porque ele é um tópico por aqui, ele se destacou, é né? o novo Valderrama do futebol colombiano não também. queremos fazer comparações precipitadas, mas a gente quer analisar uma jogada que foi muito bonita. Esse é um ponto Valderrama interessante. é maravilhoso. O Vaguinha tem Valderrama 400 jogava anos de muito, idade. né? Saco esse programa. O que jogava o Ai, Valderrama? O Vaguinha. programa nunca deu uma vitória pro Inter. É verdade. Isso, nesse quesito, nós ainda não temos uma Mas vitória do Inter pra repetir por aqui. cara. Nós temos uma oportunidade na quinta-feira aqui. Será um evento histórico, né? Um evento O que, histórico. que é? História Inter ganhar. Não, é que se o Inter ganhar, né? Mas ganhar de quem? Juventude ganhou. Fez 3 no Botafogo, líder do campeonato ontem. Não, mas se o Inter Não ganhar existe do perspectiva nenhuma. Se o Inter não ganhar do Juventude, sério, o fantasma aquele do Grêmio, ele se muda pro Beira-Rio de um jeito. É o seguinte, YouTubers oficial, quem ganhou foi o Grêmio. Falem mais da vitória do Grêmio. Pois então, vamos falar do Grêmio, mas olhando um pouquinho mais adiante, porque amanhã é dia de Libertadores da América, oitavas de final, jogo importantíssimo, uma decisão que o Grêmio está encarando dessa forma, porque sabe que amanhã é a partida, digamos assim, que o Grêmio pode conseguir uma vantagem porque joga na sua casa. Eu quero saber o que a gente pode esperar desse Grêmio de amanhã e quero fazer um 2 em 1 aqui. Já vamos falar logo do Monsalve, que fez uma jogadaça pro gol do Bright White. Esses dois devem aparecer como titulares? O Bright White com certeza, o Monsalve eu acho que, eu tenho dúvida porque tirar o Cristal do time, eu não sei se o Renato deve tirar nesse momento, mas assim, ó, o jogo contra o Fluminense é um jogo diferente, porque a gente conhece muito bem o Mano Menezes, né, o Fluminense vai vir retrancadinho, né, fechadinho, marcando perto da sua área, esperando um contra-ataque, e vai ser o jogo que o Grêmio teve dificuldade contra o Corinthians, que o Grêmio precisa propor jogo. Então, acho assim, inicia com o Bright White como centroavante, Cristaldo como meia. Tá bom, se ele quiser iniciar com o Pavon pela direita, ok. Mas vai ser um jogo que no decorrer do jogo, se o Grêmio não sair, o Renato vai ter que fazer algo diferente. Aquela resposta que ele deu depois do jogo contra o Corinthians, não posso botar o Monsalve pelo lado para ele não marcar a lateral. Não, cara, um time que tá fechado, o cara estiver aberto, ele não vai marcar o lateral. Tu traz ele para dentro quando tu tiver a bola, tu faz o lateral marcar lá em cima, ou daqui a pouco tira um volante, bota o Monsalve com o Cristaldo, e vai ter que achar alternativa para encaixar esses dois jogadores O juntos. Monsalve é o jogador do talento puro, da solução talentosa, é o tipo do jogador que tem que estar no campo sempre, 90% do tempo. Ele pode decidir a qualquer momento. O jogo, a gente hoje está festejando a vitória do Grêmio com alegria, 3-1, gols do centroavante. O jogo estava horroroso nesse momento, Vaguinho. Não, a jogada é fantástica mesmo. Escala do meio pra frente, vamos ser prático. Escala do meio pra frente. Eu tiro o Pavão e boto o Monsalve. Tá, mas vamos lá, escala aí o meio campo. Meio campo. O Edenilson tá fora, né? O Edenilson tá fora ficou da, fora da tá lista, fora sim, da lista. surpresa, a gente né? falou Foi por causa do disso, pênalti? Né? Quem Hã? foram os que Foi por causa do ficaram fora? pênalti? Não, é porque Edenilson, lembrando, Rodrigo Caio e o goleiro. Cabral. é sempre importante. A lista foi feita para 2 jogos. Não é uma lista Sim. Permanente Muda até para o os fim. o quartos. resto da Libertadores. São 2 Se o jogos. cara não serve pras oitavas, não serve pras quartas também, né? Não quer dizer nada. que ele Pode tinha mais trocar mais gente, 3, né? Mas assim, ele entendeu que não precisaria do Edenilson nesses jogos. Isso é importante, né? Isso. Então, para mim, vai Vijaçante, Carbajo, 2 volantes. 2 volantes. Acho que ele tira os 3 zagueiros para botar o centroavante, Sim. que é o Bright White. Joga o Soteldo pela esquerda, joga o Cristaldo e joga o Monsalve. Monsalve pela direita daí. Ele vai mudar um pouquinho, ele vai abrir um pouco, ele vai liberar um pouco mais, vai trazer Como melhorou ainda do meio pra frente, hein? Mas tu tá louco. Bastante. Um possível indício de que Melhorou. o Renato pode mesmo usar o Monsalve foi que na entrevista depois do jogo contra o Cuiabá ele elogiou muito o jogador, né? E ele disse que não utilizou o Monsalve contra o Corinthians por causa da questão dos pênaltis. Então, Mas acho errou o que Renato grosseiramente ali. O Renato errou grosseiramente. O Grêmio não ter avançado contra o Corinthians é um problemão pro Grêmio. Poderia ter avançado, é melhor que o Corinthians.
e não teve capacidade. E ali também faltou o Renato. O Renato tinha que ter feito as modificações. Esse jogador é um jogador diferente. Ele tem 20 anos de idade. Ele é um jogador diferente. Eu não me lembro de ter visto esses jogadores contratados, aí, sobretudo equatorianos e colombianos, quando a gente traz um jogador diferente como ele, com 20 anos de idade. É só ver a diferença dele pro... Como é que é o outro menino colombiano? O Campas, que veio também, um pouquinho mais velho que ele, mas veio também. A diferença é gigantesca.